Olá pessoal, aqui é o professor Josias Santana e nesse vídeo nós vamos falar sobre referencial e vamos introduzir o movimento retilíneo uniforme, mais conhecido como MRU, mas logo após a vinheta. Bom pessoal, o movimento retilíneo uniforme vai ser a nossa porta de entrada para o ramo da física que a gente chama de cinemática, que ele é basicamente o quê? Estudar o movimento dos corpos. Só que é o seguinte, quando a gente vai estudar o movimento dos corpos, existem duas coisas que é muito importante a gente conhecer. Uma é a trajetória que esse móvel, que esse corpo está fazendo, e a segunda é a gente determinar a posição que esse móvel, que esse corpo vai estar em um determinado intervalo de tempo. Para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que definir quando é que a gente vai considerar que um corpo está em movimento e vamos ter que considerar também quando é que um corpo encontra-se parado. Vamos imaginar aqui que nós temos a seguinte trajetória. Possível trajetória. Essa linha reta. E vamos traçar aqui determinadas posições possíveis para que o meu corpo esteja ao longo dessa trajetória. Essa primeira posição aqui eu vou chamar de x0. Dependendo do livro que você pega, ele pode estar adotando, ao invés de usar a letra X, ele utilizar a letra S, mas tanto faz. Vou chamar aqui de x1, x2, x3 e por aí vai, né? x4, x5 e x6. Ao longo dessa trajetória, cada um desses pontos aqui seria uma posição possível para que o meu móvel estivesse. Vamos supor que seja um carro. Vou representar aqui o carro com esse retângulozinho aqui. O que seria o referencial? Esse carro, se eu considerar um poste parado aqui no meio da rua, se esse carro percorre ao longo do tempo as posições saindo de x0, indo para a posição x1, para a posição x2, para a posição x3 e assim por diante, em relação a esse poste que se encontra fixo, a posição do carro começa a mudar. A distância entre esse carro e esse poste vai ficar cada vez maior. Então, em relação a esse poste, esse carro estaria se movimentando. Estaria se movimentando como? Se afastando dele. Agora, se você adotar como referencial o próprio automóvel, o que é que acontece? O automóvel vai estar sempre parado em relação a ele mesmo. O motorista do carro que está conduzindo, o motorista desse automóvel, ele vai estar sempre parado em relação ao próprio automóvel. Então, para o referencial adotado sendo o motorista desse carro, o carro vai estar como? Parado. Tudo ao redor dele é que estaria se movimentando. Então, você tem aqui duas formas diferentes de descrever a mesma situação, onde para um a pessoa encontra-se parada, o carro encontra-se parado, e para o outro o carro encontra-se em movimento. Então, isso é que vai ser o meu referencial. Quando você tem esse conceito de referencial, você vai dizer que um objeto está se movimentando quando a distância dele, nesse referencial adotado, está variando com o tempo. Se a distância desse objeto, desse corpo, desse móvel, permanece sempre a mesma ao longo do tempo, você diz que esse objeto está parado, que esse corpo está parado. Então, o meu referencial ele vai adotar justamente isso, vai servir para isso, para a gente poder descrever uma condição, se o meu móvel, se o meu corpo está se movimentando, ou se ele está parado em relação a esse referencial. Pois, como eu acabei de falar, a mesma situação descrita, para um referencial ele está se movimentando, mas para o outro referencial ele encontraria-se parado. Então, isso seria a definição que a gente tem para um referencial. E o que vem a ser, então, o movimento retilíneo uniforme? Aqui a gente vai ter que prestar atenção a dois tipos de coisas na etimologia aqui dessa frase. Como assim, professor? Primeiramente, a gente entender aqui, ó, retilíneo. Se esse movimento é retilíneo, ele está ocorrendo, obviamente, em linha reta. Para um movimento ocorrer em linha reta, ele vai estar ocorrendo apenas em uma única
dimensão. Pois se você tiver esse movimento ocorrendo em duas ou mais dimensões, você não vai estar necessariamente percorrendo uma linha reta, certo? Então, o movimento retilíneo ele vai estar em uma única dimensão. Como, por exemplo, aqui, o que a gente fez aqui, exemplo, essa reta. Essa reta só tem uma dimensão. Esse meu veículo poderia estar indo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Isso iria caracterizar um movimento retilíneo. Mas qualquer movimento que eu tiver ao longo dessa reta, ele vai ser uniforme? Não. O que é que vai caracterizar o meu movimento, além de ser retilíneo, ser uniforme? O movimento ele vai ser dito uniforme quando, em intervalos de tempos iguais, esse meu móvel vai percorrer distâncias iguais. Onde a gente vai representar a variação do tempo pelo meu ΔT e a variação do meu espaço por Δx, onde esse delta significa justamente final menos o inicial. Ou seja, o meu ΔT ele é um tempo final menos um tempo inicial, e o meu Δx quer dizer uma posição final menos uma posição inicial. Pronto. Então, agora que a gente já sabe que na cinemática, aqui, no movimento retilíneo uniforme, nós vamos estudar o movimento de corpos de móveis, a gente vai ter que analisar então o quê? Tanto a questão da posição quanto a trajetória, quanto o intervalo de tempo gasto para que esse movimento ocorra. A taxa de variação com a qual o espaço varia em um determinado tempo é o que a gente chama de velocidade média. Ou seja, a minha velocidade média ela é a taxa de variação do espaço, ou seja, Δx, dividido pela taxa de variação do tempo, por ΔT. Que, como nós já vimos, pode ser escrito como sendo posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Aqui, a gente vai fazer um uso de um seguinte artifício. Para você medir o tempo, você vai estar usando um cronômetro. Esse movimento que você vai estar analisando, vai ser você que vai disparar esse cronômetro. Então, não faz sentido para você disparar o seu cronômetro e ficar prestando atenção quando esse movimento começa para poder olhar qual era o número que estava sendo marcado nesse teu cronômetro, para aí sim você analisar o movimento e quando chegar na posição que você queira, você também olhar de novo para o seu cronômetro. É muito mais simples, é muito mais fácil para você disparar esse cronômetro quando o seu movimento se inicia. O que isso quer dizer, professor? Que é muito mais simples, muito mais cômodo para a gente adotar que esse tempo inicial vai ser sempre zero. Dessa forma, eu posso escrever a minha velocidade média como sendo posição final menos a posição inicial, dividida apenas pelo intervalo, pelo tempo gasto nesse deslocamento entre a posição inicial e a posição final. Dessa forma, nós podemos pegar aqui e fazer o produto de extremos pelos meios e reescrever essa equação da seguinte forma. A posição final menos a posição inicial é igual à velocidade média que multiplica o tempo. Se a posição inicial está desse lado com sinal negativo, ele vai para o outro lado com sinal positivo. E aí a gente vai poder escrever essa equação como sendo o quê? Posição final é igual à posição inicial mais a velocidade média vezes o tempo. E essa equação aqui é o que a gente chama de função horária do movimento para o movimento retilíneo uniforme. Bom, uma outra coisa também que a gente tem que analisar aqui é o seguinte. Esse intervalo de tempo que a gente está considerando, essa variação de tempo que ocorre aqui nessa equação da velocidade média, ela é uma variação de tempo qualquer. Pode ser uma variação de tempo muito grande ou uma variação de tempo muito curta. E ela não vai dizer, na realidade, qual foi a velocidade que o seu objeto, que o seu móvel teve ao longo de todo o percurso. Essa minha velocidade média vai dizer justamente o quê? Que para um determinado intervalo de espaço percorrido, num determinado intervalo de tempo gasto, eu teria o mesmo movimento, gastaria o mesmo intervalo de tempo se eu tivesse aquela velocidade. Como assim, professor? Quando você está fazendo uma viagem, por exemplo, de Fortaleza para Calcaia,
ou vamos botar aqui mais, de Fortaleza até o Pecém. Você não vai conseguir sair de fato da sua casa e chegar até o campus do IFCE Pecém, mantendo-se sempre aquela mesma velocidade. Ora você vai ter que frear, ora você vai acelerar o seu carro, ou seja, ora você vai estar com a velocidade maior, ora você vai estar com a velocidade menor. Mas você sempre vai conseguir calcular o espaço que você percorreu e o tempo total gasto nesse percurso. A minha velocidade média vai dizer justamente isso. Se eu tivesse percorrido essa velocidade, todo esse meu espaço, eu teria gasto esse determinado intervalo de tempo. Ou, para você fazer uma estimativa, se eu estou com a distância, preciso percorrer uma distância tal, daqui para o Pecém, de Fortaleza para o Pecém, dentro de um intervalo de tempo de tantas horas, de tantos minutos, a velocidade que eu preciso ter é de pelo menos essa velocidade média. Porque essa velocidade média é o que vai me dar, para esse intervalo de tempo, para esse espaço que eu preciso percorrer, esse intervalo de tempo gasto. Então, o que é que aquele velocímetro do meu carro, da minha moto, do caminhão, do ônibus, seja lá qual for o meio de transporte que eu esteja usando, ele me diz, já que ele não me diz a velocidade média? Se você parar para pensar, aquele velocímetro ele vai estar sempre te dizendo a velocidade em todo intervalo de tempo, a todo momento, a todo instante. Então, aquele velocímetro vai estar me dando quem? A velocidade instantânea. E qual vai ser a diferença, então, professor, da velocidade média para a velocidade instantânea? A diferença que tem entre a velocidade média e a velocidade instantânea é que, na minha velocidade instantânea, que eu vou chamar apenas de V, ela toma o limite desse intervalo de tempo tender a zero. Quando eu vou pegar uma determinada variação de espaço por uma variação de tempo. Ou seja, você vai fazer esse tempo tão pequeno, mas tão pequeno, que ele vai tender a zero. E essa variação, se eu estou pegando um intervalo de tempo tendendo a zero, a posição praticamente também não vai se alterar. Ou seja, é como se para cada posição que você tivesse, você soubesse qual é o valor da velocidade exatamente em cada uma das posições. Que é isso que o seu velocímetro marca. Uma coisa que é importante a gente comentar também sobre a questão da velocidade média e das posições é o seguinte. Você está se deslocando no espaço. Então, tanto a posição quanto a distância percorrida, ela vai ser dada em termos de metro ou das suas derivadas, como das suas unidades derivadas, que seria, por exemplo, o quilômetro, que são as mais usuais. Se você está pegando distâncias muito grandes, geralmente a gente usa o quilômetro. Se você está pegando distâncias não tão longas assim, geralmente a gente usa metro. E o tempo também a gente pode dar ele tanto em segundos, se for um intervalo de tempo curto, ou geralmente a gente dá esse intervalo de tempo também em horas. Dessa forma, a unidade de medida para minha velocidade, tanto a instantânea quanto a velocidade média, ela será metros por segundo ou quilômetros por hora. Professor, e se eu tiver uma determinada unidade de medida, existe uma relação que eu possa fazer entre uma e outra? Sim, claro que pode. É só você analisar o seguinte. Eu tenho aqui desse lado 1 metro por segundo. E desse outro lado aqui eu tenho quilômetro por hora. Como é que seria o quilômetro por hora? 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E 1 hora equivale a 3.600 segundos. Se você simplificar isso aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho 1 sobre 3,6. Para quem não viu, não sabe, não entendeu como foi que fez essa simplificação, é só você voltar no canal, procurar o vídeo que a gente vai falar sobre notação científica, que você vai ver. Para ambos esses números, as vírgulas estão à direita. Eu volto 3 casas aqui em cima, fica apenas com 1. Volto 3 casas aqui embaixo, fico com 3,6. Em cima eu teria vezes 10 a terceira, embaixo também teria vezes 10 a terceira, que se simplifica e me dá justamente isso aqui. Então eu teria 1 sobre 3,6 metros por segundo. Lembrando como eu fiz isso aqui do quilômetro por hora, então eu tenho o quê? Que 1 sobre 3,6 metros por segundo é igual a 1 quilômetro por hora.
se você multiplicar novamente aqui em proporção, você tem o quê? Que para cada 1 metro por segundo, você equivale a 3,6 quilômetros por hora. De uma forma mais simples também, se você fizer o processo inverso, para cada 1 km por hora, você tem 1 sobre 3,6 metros por segundo. Então, como é que seria a forma geral para você poder converter de metro por segundo para quilômetro por hora? Vamos escrever aqui, metro por segundo, e desse outro lado aqui, quilômetro por hora. Então, se eu vou passar de metro por segundo para quilômetro por hora, o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 3,6. Se eu for passar de quilômetros por hora para metro por segundo, eu vou dividir por 3,6. Então, essa daqui vai ser a forma que você tem para converter de metro por segundo para quilômetros por hora. Bom, esse vídeo vai parar por aqui. Vamos continuar essa aula no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não tenha se inscrito. Deixe seu like e qualquer comentário, dúvida ou sugestão, pode escrever tanto aqui nos comentários quanto lá no Instagram. Até o próximo vídeo.